Bem, senhoras e senhores, muito bem, nossos amigos aqui da TV Interativa e também das nossas redes sociais. Estamos começando mais um 40 Minutos, mais uma semana e que Deus nos abençoe. Como todos os dias, o programa hoje é especial e hoje recebo aqui na bancada o diretor executivo da Frimeza, o senhor Elias Hideg, para falar sobre o Supremo Tribunal Federal, sobre o aumento nos combustíveis e também sobre o pedágio da 277. Mas antes desse bom bate-papo e toda essa informação com o Elias Hideg, Juan Sabe, nosso planejador financeiro, o que nós temos de especial para hoje? Luciano, hoje nós vamos conversar sobre um assunto que pode não ser tão confortável, mas é fundamental. E até pergunto para você mesmo, já fez algum planejamento sucessório sobre a sua evolução patrimonial? O que aconteceria na falta de um ente querido? Daqui a pouquinho o Juan volta na nossa programação. Seu Elias, para a gente começar então, a gente fala sobre o Supremo Tribunal Federal, que tem tomado algumas ações, decisões que nos trazem medo e instabilidade. Começamos então com o nosso Supremo Tribunal Federal. Seu Elias, seja bem-vindo. Bom, Luciano, é sempre um prazer estar aqui, podendo trocar ideias e expressar a opinião. Eu acho que nós vivemos num mundo de liberdade, onde as pessoas têm direito a expressar sua opinião e, é claro, com responsabilidade. Então é um prazer estar aqui conversando sobre a pauta de hoje. Com relação a você introduziu o nosso tema falando da situação do Brasil hoje. Eu diria assim que nós vivemos um conjunto de situações que preocupam. Nós temos hoje problemas na economia. O Brasil, as contas do Brasil continuam e pioraram com a questão do Covid, né? O governo teve que auxiliar a população e isso gerou um déficit muito grande no ano passado, quase 900 bilhões. Então, e esse ano a expectativa era de que o problema sanitário resolvesse e não aconteceu. Então deve agravar essa situação econômica. Do ponto de vista de saúde, ou sanitário, o Covid surpreendendo, né, retornando com força total, além das expectativas e preocupando muito. Então, do ponto de vista de saúde, temos uma crise também, uma pandemia causada pelo Covid. E do ponto de vista político, nem se comenta. Né? Hoje nós vivemos uma situação em que as instituições não inspiram confiança, seja o Congresso Nacional, seja o Supremo Tribunal Federal, seja até o Executivo, que não consegue fazer as coisas, e continuam brigando pelo poder, continuam querendo espaço para aparecer, né? E as situações não se resolvem. Então, realmente, e ainda eu diria uma quarta situação, que é uma situação moral. Né? É uma situação moral onde que ninguém consegue ser punido, né? A própria justiça, né, não dá confiança de punir quem é culpado. E essa crise moral, continuando as corrupções, né, continuando a solta, e sem punição. O próprio Congresso querendo empurrar na população uma proposta de emenda constitucional, que eles estão chamando de imunidade, mas na verdade é impunidade. O que o Congresso está propondo é impunidade a eles, não pode ser atingido. Então, acho que esse conjunto de situações realmente preocupa. Nessa última determinação do ministro Fachin, que ele anulou as condenações do Lula, seu Elias, qual que é a repercussão disso? Para dentro do país, né, essa insegurança total, né, e essa certeza de impunidade, e fora do país economicamente. Quem quer investir no país hoje com essa situação acaba recuando. Bom, em primeiro lugar, eu acho que
decisão do ministro Fachin é algo inédito do ponto de vista de questões morais, éticas e judiciárias. A decisão que o ministro tomou representa de que ele não tem condição de ser um ministro da Justiça. A decisão dele foi política, foi interesseira, foi partidária, né? Monocrática. E monocrática. O pior é isso. Uma pessoa desequilibrada toma uma atitude dessa sem consultar o plenário. Hoje eu estive ouvindo, agora há pouco, de que o Procurador-Geral da República, PGR, já entrou com uma ação contestando a decisão do Fachin e pedindo para remeter ao plenário para que os 11 juízes julguem essa questão, que é o correto. Isso nos dá tranquilidade. Então, a pergunta é assim, como é que pode um ministro, né, um Fachin da vida, tomar uma decisão que ele tomou? E não tem fundamentação nenhuma, podem alegar constitucionalidade, podem alegar que ele está... Isso é imoral. Principalmente pelo seguinte, em nenhum momento ele discutiu fatos, realidade, não discutiu a verdade. Certo. O que está em jogo? O julgamento dos crimes cometidos pelo ex-presidente. Isso está público, notório, comprovado, julgado, passou pela primeira instância, segunda instância, terceira instância. Certo. Agora vem um juiz dizer que o julgamento estava errado, e depois anulou. Depois de tanto tempo, senhor Elias? 5 anos. 5 anos depois. 5 anos depois, aí vem dizer, olha, o local que deveria ser julgado não era Curitiba, era Distrito Federal. Mas imagina, nesse momento o local pouco interessa julgar os fatos. Houve roubo, não houve roubo. E está mais do que provado que houve. Então, isso que deixa indignado. Certo. Isso que nos deixa, a primeira reação da população decente é ficar enojado com essas decisões, né, que estão acontecendo. Bom, qual é a consequência disso, segundo a observação sua? Vamos lá. Consequência disso é o descrédito. Descrédito de quem empresta dinheiro, de quem olha o Brasil de fora. Então nós precisamos vender, precisamos importar, precisamos exportar. Como é que eu vou fazer negócio com um país lá de fora com uma situação dessa onde não tem segurança nenhuma? Como é que alguém vai fazer investimento aqui? Certo. Como é que fica o empresário se ele não tem segurança jurídica? Se eu faço um contrato contigo, daqui 5 anos um juiz vai dizer que aquele nosso contrato não valeu. E aí arca, ou para você ou para mim, arca todas as consequências. Quebra a tua empresa, quebra você. Então, insegurança jurídica é o grande câncer hoje no Brasil. Provocado por quem? Por uma instituição que não tem o respeito da população. Então, isso é grave. E quando um país perde o valor de suas instituições, aí a situação vai para o que nós chamamos de anarquia. Indo para a situação de anarquia, aí fica exposto a golpes, a invasões, a destinos, né, imprecisos. Então, o quadro no nosso entendimento, é mais grave do que a maioria da população pensa. Com essa atitude do Fachin, de repente esse dinheiro todo que a Polícia Federal resgatou com a operação vai ter que ser devolvido para quem acabou roubando todo mundo, roubou o Brasil? Você imagina a situação, né? Foi resgatado um bom dinheirinho, né? Foi. Pequeno ainda, perto do estrago, né? A Lava Jato levantou desvios de 42 bilhões de reais. Eu acho que foram já colocados no caixa mais de 10 bilhões de reais. Você imagina agora, cada um tem o direito de dizer que ele não deve mais, pedir de volta o dinheiro. Quantos já devolveram o dinheiro reconhecendo o crime? Certo. Reconhecendo o crime.
Agora, esses caras vão entrar na justiça pedindo dinheiro de volta, né? Aí a justiça brasileira vai dizer, vai pedir desculpa, né? E ele ainda vai entrar com danos morais. O Lula vai entrar com danos morais. Com danos morais contra quem o condenou. E o pior ainda, Luciano, pior ainda, é pôr na cadeia quem fez a coisa certa. Certo. Né? Tornar parcial a decisão. Estão julgando que o ex-juiz Moro foi imparcial no julgamento. Imagina, não foi só ele que julgou. Quantos tribunais e juízes participaram disso? Até o Supremo. Agora, todo esse pessoal tem o direito de entrar, né, pedindo a mesma alegação que não deveria ser julgado em Curitiba, e sim em Brasília, né? E aí anula tudo que foi feito até agora. Por isso que eu entrei falando que isso é uma situação inédita, é uma impropriedade de uma autoridade tomar uma decisão dessa. Não merece o respeito, né, de estar usando a função que está. Então, acho que esse é o momento que o povo brasileiro teria que trabalhar muito mais essa indignação, e não é com emoção, não, é com razão. Com razão. É com razão, com documentos, com provas, com fatos e dados. Então, acho que a gente espera que isso seja corrigido. Eu vou para o intervalo. Daqui a pouquinho eu volto com o seu Elias para a gente continuar no assunto. O que já era bom ficou melhor ainda. O restaurante do Mineiro está maior, mais amplo, mais comodidade para todos nós. O que não mudou é o atendimento e o tempero mineiro, que é uma delícia. Todos os dias, pratos quentes, pratos frios e sobremesas deliciosas. E todos os sábados, a melhor feijoada da região. Venha você também para o restaurante do Mineiro. Aqui no Supermercado Maronese, você faz economia de verdade todos os dias. Aqui você encontra legumes e verduras todos os dias fresquinhos. Oi, tudo bem? Essa aqui, por favor. Isso mesmo, pode ser. Aqui no açougue, carne de qualidade e procedência. A panificadora é uma delícia. 2020 fez você repensar, solidarizar, adaptar, acreditar, humanizar, colaborar. 2020 fez você cooperar. Em 2021, vamos prosperar juntos. Na Black Week Renault é tudo 2022. Ofertas tentadoras. Sandero Logan Captur com preço de nota fiscal de fábrica e ainda a tabela FIP no seu usado na troca. Vem pra Open Renault. Estamos te esperando. Já pensou nas relações que marcam nossa vida? Elas surgem de tantas maneiras, quando 1 mais 1 é mais que 2. Algumas acontecem com o tempo, outras, de repente. Elas nascem quando se fecham os olhos, ou quando eles se abrem. Grandes relações marcam nossa vida. Por isso, a Unimed está sempre ao seu lado. Cuidar de você, esse é o plano. Unimed. Para você que busca um ótimo atendimento, qualidade nos produtos e os melhores preços da cidade e região, agora você tem tudo isso em um só lugar. Casa Nova Materiais de Construção. Do básico ao acabamento, do parafuso à betoneira, materiais elétricos, ferragens, pisos e revestimentos, linha completa de tintas, texturas, grafiatos e vernizes. Confira na Travessa Carol Voitila, número 1833. Telefone 3264-2623. Casa Nova Materiais de Construção.
A Clínica Urológica Dr. Henrique Bertassoni Alves oferece a seus pacientes o que de mais moderno existe na tecnologia médica, garantindo a você qualidade e segurança. Também na clínica são realizados exames complementares, muito importantes no diagnóstico e tratamento de várias patologias urológicas. Clínica Urológica Dr. Henrique Bertassoni Alves. A sua saúde é nossa prioridade. Milanesa com alcatra suína? Não foi assim que eu te ensinei, filha. Aninha, continue errando assim, tá? Como não pensaram nisso antes? Com carne suína firmeza fica muito melhor. Gente, nós estamos de volta. Hoje meu convidado, o senhor Elias Videc, mais uma vez, muito obrigado. E nós estamos falando sobre as últimas atuações aí do nosso Supremo Tribunal, que nos causa até um pouco de receio, até quando se fala no Supremo. Tanto que nós estamos vendo que está imperando ali a lei do silêncio. Tem deputado preso, né? E eu acho que foi uma afronta à Constituição também, porque se eles têm imunidade parlamentar e têm também direito de expressão. Eu não sei qual dos poderes tentou prender agora o Danilo Gentili, porque fez lá uma sátira, uma brincadeira com alguns deputados e senadores e algumas situações. Então agora quem está mandando no país é o Supremo, seu Elias. E um Supremo que ele é indicado, ele não está ali por mérito. Veja o seguinte, na democracia os três poderes têm que trabalhar o que a gente chama em harmonia. E isso significa que um poder não pode exercer as funções do outro. O que está acontecendo hoje? Tá? O poder legislativo, houve trocas, até então, né, o Maia e o Alcolumbre, eles estavam lá, na verdade, para atrapalhar o Brasil. Eles aprovaram muito pouco projeto de reforma, de ajuste que o Brasil precisa. Projetos que foram pelos próprios deputados, pelos próprios senadores e pelo Executivo. Certo. Para ajustar o país. Não fizeram. Agora trocou o comando lá. Né? Então, tanto o Senado quanto a Câmara dos Deputados, vamos ver se eles, pelo menos, exerçam o papel de aprovar aquilo que é importante para o Brasil. Isso que se espera. Mas é um poder hoje que ele está, na verdade, submisso ao Poder Judiciário também. Tá? Então, veja bem, o Poder Legislativo não está conseguindo exercer o poder que é dele. O Poder Executivo, hoje, quem está legislando e mandando fazer é muito mais o Judiciário do que o próprio Bolsonaro como presidente. Ele diz quem que tem que fazer isso, quem tem que fazer aquilo, se pode, não pode, né? Entrando nos detalhes de execução no Brasil. E isso emperra muita coisa. Quando a função básica de um Supremo é dizer se o que está se fazendo é constitucional ou não é constitucional. Não tem que entrar nos detalhamentos da execução. Certo. E ele está executando. Então nós temos, nesse momento, o Judiciário superior ao Executivo e superior ao Legislativo. Isso não pode, isso é ditadura judicial. Ditadura judicial. Então, qual a saída? Qual a saída? Existem instrumentos legais possíveis de destituir um ministro juiz. Eles estão lá, isso eu chamo de erro de formação. Tá? Erro de origem. A formação do Supremo Tribunal Federal é através da indicação do presidente da República, no seu exercício, com a aprovação do Senado. Muito bem. Os que estão lá, hoje, a maioria deles foi indicado ou pelo Lula ou pela Dilma. Então, eles estão lá politicamente, defendendo um pensamento socialista, esquerdista, né? E em defesa, em auxílio de quem os indicou. Eu fiz até uma lista aqui, né? Fernando Henrique indicou o Gilmar Mendes, foi tirando Lula e Dilma, o Collor, o Marco Aurélio, né? E o resto tudo Dilma. E o Alexandre de Moraes, né? Pelo Temer. Bolsonaro conseguiu agora o Nunes Marques, né?
Tem que mudar essa situação. Mas tem que mudar. Qual é o critério correto? É carreira. É carreira. Em qualquer profissão, em qualquer função, você escolhe o melhor daquela função. Qual é a função deles? É judiciária. Ele tem que ter tido práticas jurídicas, tem que ter sido juiz. Quem não foi juiz de primeira instância jamais poderia ser juiz do Supremo Tribunal. Porque a função do juiz, tu começa a exercitar, tu começa a treinar na primeira instância. Você vai ser juiz de um fórum, depois vai para desembargador, vai para outras funções, e depois, pela tua competência, tu chega lá. Então, ao invés de formar por indicação política, tem que ser por competência. Por competência. Como é que pode fazer isso? Como é que faz? Tem que mudar a Constituição, lá onde trata da formação do Poder Judiciário. Agora, a pergunta é assim, quem que vai fazer essas reformas nesse momento? E quem que poderia fazer essa reforma? Essa reforma é através de PEC, né? Projeto de emenda constitucional, que tem que ter aprovação de 2/3 do Congresso. Não engano, dá 370 e poucos votos. Isso pelo menos se tramita pelo Congresso ou não? Nesse momento, o que existe é algum movimento no Senado tentando criar condições de impeachment para, me parece, 2 juízes. Mas isso é movimento que começou no Senado para impeachment. Mas não é a solução definitiva. Você pode corrigir a rota, né? Um certo momento, tem uma laranja podre lá, vamos tirar. Mas o que tem que haver é uma reforma de Constituição prevendo uma outra forma de nomear os ministros. Então, nós estamos assim, diante de uma situação, sinceramente, eu acho muito complicada nesse momento para o Brasil. E eu, Luciano, eu defendo, alguém pode achar, não, mas é o extremismo. Não, mas nesse momento eu defendo a intervenção militar no Brasil por tempo determinado. E como que seria isso, senhor Elias? O que nós já... Eu era ainda jovem, mas acompanhei todo o movimento 64, quando se criou no Brasil uma situação insuportável, e houve aquele movimento. Mas o erro foi os militares terem ficado 22 anos comandando o Brasil. O que se defende hoje é que só um ato desses, né, o impedimento de todos, interrupção do atual mandato, né, intervenção do Exército, né, militar. Nessa intervenção, ele destitui o Supremo Tribunal, destitui o Congresso Nacional e comanda por um tempo até reorganizar isso tudo. Primeira reorganização, reforma da Constituição. Nomeia ou uma constituinte ou pessoas do ramo, né, para ajustar a Constituição. Segundo ponto, ajustando a Constituição, você muda a forma de compor o Supremo. Compõe o Supremo de novo, no novo modelo, né? Convoca umas eleições gerais, porque aí tu tem que destituir governador, deputado estadual, deputado federal, deputado senador, destitui todos. E convoca eleições gerais. Mas isso tem que ser feito no máximo em 3 anos. Então, olhando a cronologia, isso poderia ser feito esse ano, o ano que vem para reformar a Constituição, até 2023, né? Faz a eleição em novembro de 2023 e entrega de volta para a sociedade civil, né? Para a democracia, no começo de 2023. Então, eu sinceramente, outra saída de fazer a reforma que o Brasil precisa, eu não vejo. Não vejo porque acho que esse Congresso não vai fazer, o Executivo não tem poder para isso, né? E com esse Supremo que está lá, não se espera mais nada, né, de bom. Então, eu acho que por isso que é uma situação, no meu entendimento, muito complicada, que acaba interferindo na economia, na geração de emprego, na renda das pessoas, né? Na questão social, né? Certo. E aí é complexo, tudo é interligado. Bom, senhorias, a gente vai para o intervalo.
No próximo bloco a gente pode falar sobre o porquê do aumento dos combustíveis, do jeito que a gente está vendo e sentindo no bolso, e também sobre o trabalho do POD, que está fazendo esse trabalho sensacional com relação aí ao aumento de praças de pedágio e o que está sendo trabalhado para que esse nosso pedágio chegue naquele desconto que o POD está pedindo. Daqui a pouquinho, depois do intervalo. Aqui no Supermercado Maronese, você faz economia de verdade todos os dias. Aqui você encontra legumes e verduras todos os dias fresquinhos. Oi, tudo bem? Essa aqui, por favor. Isso mesmo, pode ser. Aqui no açougue, carne de qualidade e procedência. A panificadora é uma delícia. Na Black Week Renault é tudo 2022. Ofertas tentadoras. Quid, o carro mais econômico da Renault com R$1.000 de entrada, mais 60 vezes. E ainda, emplacamento grátis. Vem pra Open Renault. Estamos te esperando. 2020 fez você repensar, solidarizar, adaptar, acreditar, humanizar, colaborar. 2020 fez você cooperar. Em 2021, vamos prosperar juntos. Já pensou nas relações que marcam nossa vida? Elas surgem de tantas maneiras quando 1 mais 1 é mais que 2. Algumas acontecem com o tempo, outras, de repente. Elas nascem quando se fecham os olhos ou quando eles se abrem. Grandes relações marcam nossa vida. Por isso, a Unimed está sempre ao seu lado. Cuidar de você, esse é o plano. Unimed. A Clínica Urológica Dr. Henrique Bertassoni Alves oferece a seus pacientes o que de mais moderno existe na tecnologia médica, garantindo a você qualidade e segurança. Também na clínica são realizados exames complementares, muito importantes no diagnóstico e tratamento de várias patologias urológicas. Clínica Urológica Dr. Henrique Bertassoni Alves. A sua saúde é nossa prioridade. Estou na Ótica Central, no Shopping de Medianeira, para mostrar várias novidades para vocês. Peças selecionadas das mais diversas marcas que estão em promoção. E para começar bem o ano, na compra de um par de lentes você ganha outro. E tem mais, você pode parcelar em até 10 vezes sem juros. Óculos e armações nacionais e internacionais. Temos lentes em estoque que ficam prontos na mesma hora. Atendimento, agilidade e a atenção que você precisa, você só encontra aqui na Ótica Central. Começamos o ano de 2021 e a Casa Dona Benta, com mais de 1.000 metros, está pronta para lhe receber. São inúmeros produtos entre panelas, fogões a lenha, tudo para atender você, homem e mulher. São produtos de ótima qualidade e com o menor preço da cidade e região. Muitas novidades vêm por aí e a gente aguarda você. Aqui na Renault, seu usado tem mais valor. Sandero, Logan, Captur e Stepway com descontos e preço de nota fiscal de fábrica. E ainda tabela FIP no seu usado na troca. Mais emplacamento grátis. Vem pra Open Renault! Milanesa com alcatra suína? Não foi assim que eu te ensinei, filha. Aninha, continue errando assim, tá? Como não pensaram nisso antes? Com carne suína firmeza fica muito melhor. Gente, nós estamos de volta. Seu Elias Idec hoje já está nos trazendo muitas e boas informações
Com relação ao que tem acontecido nesse nosso cenário político nos últimos tempos aí, que deixa todo mundo nem preocupado, mas às vezes apavorado, viu, seu Elias? E há alguns dias a gente já está debatendo essa situação aí do Lula ser praticamente um homem santo e inocentado. Eu gosto muito de brincar, às vezes, quando o assunto é sério. E outra situação que tem acontecido no nosso país é que tudo é culpa do presidente Bolsonaro. A gente hoje não tem vacina e é culpa do Bolsonaro. O combustível, em 3 meses, se eu não me engano, aumentou por 6 vezes. Culpa do Bolsonaro. Essa culpa toda da administração do presidente, ou tem outros entraves aí, como a gente vê que às vezes o Supremo não deixa o cara trabalhar. Né? Então, aonde que está a culpa? Da onde que está vindo esse aumento do combustível? Né? E se tem vacina à vontade hoje para trazer, para vacinar o brasileiro, e é o presidente que tem segurado tudo isso, seu Elias? Olha, nós estamos vivendo um conjunto de problemas, como eu falei no início. E tudo interfere na economia. Uhum. E não adianta alguém dizer que só fala em economia. Meu amigo, se a economia não funciona, não tem regime que funcione. O que move a roda, né? É o que move, os empregos, a autodeterminação, a liberdade de ir e vir, de comprar, de vender. Quer dizer, se a economia não funciona, não anda. Certo. Bom, como nós falamos, o Brasil passou a última década perdida. De 2010 a 2020 foi uma década perdida. Uhum. As decisões do regime mais à esquerda conduziu o Brasil para uma situação de muita dificuldade. Isso nós já havíamos comentado e divulgando e alertando muita gente ao longo do tempo. Deu no que deu. O Brasil chegou numa situação de endividamento recorde. Nós estamos devendo hoje quase que o valor do PIB, de tudo que nós produzimos, 90% de tudo que nós temos, nós estamos devendo. Certo. Com juro, né, alto, nós trabalhamos para pagar juro e não conseguimos, o Brasil inteiro. Então, se não mudar a raiz do problema, esse quadro, e o Brasil estava começando a sair dessa situação lá, vamos voltar a um ano e meio atrás. Um pouquinho antes da pandemia. 2 anos, já os indicadores já mostravam que estava começando a sair. Aí vem a pandemia. Certo. Aí vem a pandemia, pronto, o PIB caiu 4,5%. Né? Até que falava-se que iria cair 8%, 9%, caiu 4,5%. Bom, isso fez com que o desemprego fosse grande. Tendo desemprego, o Estado tem que estender a mão para os mais necessitados. Para estender a mão aos necessitados, como ele não tem caixa, ele tem que emprestar. Ou aumenta imposto, ou empresta. Se empresta, aumenta a dívida. Então, veja o ciclo vicioso, né, que nós entramos. Então, culpar hoje, seja lá, do ponto de vista econômico, culpar quem está no executivo, eu acho difícil, porque é uma consequência que nós estamos vindo lá de trás. Agora, medidas a serem tomadas, aquilo que eu falei para você, a primeira coisa é a reforma da Constituição. Sem essa reforma o país não anda. Não anda. Nós temos que reduzir a máquina pública. Isso todo mundo vê isso e os especialistas falam. O país não pode gastar 80% do arrecada para pagar os funcionários da máquina pública. Isso não tem empresa que sobrevive, né, com essa situação. Então, se essa reforma não acontecer, nós vamos sofrer mais tempo. Como é que o Executivo está tentando resolver? Através de atos cirúrgicos, pontuais, emenda constitucional, proposta de emenda constitucional, decreto, né, medida provisória, né, várias coisas o governo já conseguiu pontuar através das medidas provisórias. Mas a medida provisória, ela tem curto prazo de validade. Se ela não for transformada em lei, ela caduca. Então, esse cenário que é o que preocupa mais pela frente. Como nós vamos corrigir os problemas que hoje temos no país. Então, de outro lado,
nós vivemos no mundo interligado. A questão dos preços dos combustíveis ela é muito complexa. Ela está ligada hoje ao mercado livre, que se baseia no dólar, no câmbio e no petróleo. Governos anteriores, como a Dilma, quando ele tentou controlar os preços, deu um buraco tão grande na Petrobras que quebrou a Petrobras. Então, essas questões são muito complexas. A preocupação é de que essa subida de preços que deu na economia, e que a questão de tudo subiu, né? Subiu carne, subiu grãos, coisa e tal, é porque o câmbio está muito alto. Se você perguntar para o produtor de soja, de milho, de suínos, de boi, de frango, ele nunca ganhou tanto dinheiro quanto está ganhando hoje, né? O ano passado, né? Porque o câmbio fez com que o preço subisse. Como essas mercadorias se equiparam ao mercado internacional, elevou os preços aqui dentro também. E esse é um dilema, né? Um dilema que o governo tem dificuldade. Não é assim, né, que você vai resolver. Tu tem que mudar questões estruturais. Como eu falei, diminuir o gasto público é a primeira delas. Continuar tentando segurar a taxa de juro, não deixar subir muito, mas ela vai ter que se ajustar um pouco para cima do que está hoje, porque a inflação real hoje está na faixa de 5 a 6%. Então, uma Selic a 2% não é possível, ela vai ter que se enquadrar. Mas esse efeito, a médio prazo, ele traz mais benefício do que hoje ficar bancando uma situação. Então, as questões de economia, elas são muito complicadas, porque ela tem interdependência, né? Com outros países também, com política cambial, política monetária e política fiscal. Mas a razão de tudo é a política fiscal. A gente chama de política fiscal as contas públicas. Se o governo gasta mais do que arrecada, não tem outras políticas que vai consertar. Então, a origem de tudo é consertar as contas do governo, que é fazer a reforma da Constituição e reduzir o gasto do governo. A gente tem muito filósofo de Facebook de plantão, muita gente que opina agora pelas redes sociais, e tem algumas coisas que às vezes a gente não sabe se são verdadeiras ou não, seu Elias. Aquela coisa do Brasil hoje produzir o combustível, mandar para fora e comprar ele de volta. Isso é real? Existe isso? Olha, eu não tenho números exatos de quanto e a que valor o Brasil exporta. Porque é o seguinte, quando você tem o petróleo, você estratifica o petróleo em diversos produtos. Entre eles sai o óleo diesel, sai a gasolina, e sai matéria-prima para fazer plásticos, e aí, por aí afora. Em certos momentos, o mix desses produtos, eles têm que ser administrados conforme o mercado. Então, se em determinado momento está melhor de vender uma gasolina X, mesmo que seja mais barato, e você tem que fazer aquilo, você vai fazer. Não, você não consegue dizer, vai ser sempre assim, sempre esse preço. Você está no mercado. Mas a grande saída em combustíveis do país é substitutivos. É sair dos combustíveis fósseis, que é derivado do petróleo, né, e ir para fontes renováveis. Esse é o grande desafio, que é o etanol, né, que hoje já pode sair do milho, sai da cana, sai da batata, sai de vários produtos. Então, ampliar esses programas, entrar com energia elétrica, tá? Eu acho que particularmente, eu vejo a grande saída é transformar em carros elétricos, tudo que é possível em eletricidade. E a eletricidade, hoje, a tecnologia também já cresceu, ela pode vir do sol, né, fotovoltaica, com placas solares, ela pode vir da hidráulica, que hoje o Brasil produz muito, ele pode vir da geração de biogás, né, que é uma tecnologia que está começando a desenvolver e que na China é milenar. Né? Então, são eólica, que é a partir do vento.
Então são várias fontes que o Brasil recém está andando para substituir a matriz energética, né, do petróleo. E essa é a grande saída. Eu tenho certeza que daqui a 10 anos, Luciano, os carros movidos a gasolina, né, eles deverão representar talvez 20%, 30% dos que estão em circulação. Haverá essa condução. Aí, naturalmente, vai se resolver o problema dos combustíveis. Mas, nesse momento, né, o problema dos combustíveis é assim, ó, ou o governo opta para bancar, ou ele repassa esses custos. Tem coisas aí no meio para melhorar? Tem. Tem os impostos, né, tem impostos federais, tem impostos estaduais. E, então, hoje a briga é assim, mas eu pago, sei lá, 30%, 40% de impostos. Então, se você cortar o imposto dos combustíveis dos governos estaduais, quebra os estados também. O estado só vai poder fazer isso a hora que ele enxugar. Né? Então não pode passar a bola para o governador resolver, né? É complicado. Né? Então, eu acho que assim, por isso que o conjunto, né, eles têm reformas estruturais que precisam ser feitas para resolver os problemas que começam a pintar em tudo que é frente. Né? Esse é o grande desafio do governo brasileiro. Bom, próximo bloco, para a gente encerrar esse bate-papo, a gente vai falar então sobre o nosso pedágio, né, as novas praças de pedágio e o que o pode, né, esse programa super legal, que é um bom acontecimento aqui para o nosso Paraná e está trabalhando há um bom tempo já. Daqui a pouquinho, depois do intervalo. Na Black Week Renault é tudo 2022. Ofertas tentadoras. Stepway com 7% de desconto e novo Duster por R$ 87.990 e taxa zero. Vem pra Open Renault. Estamos te esperando. Tudo para o seu trabalho no campo ou na cidade. Você encontra aqui na Soldar Máquinas e Ferramentas. Uma loja ampla e moderna com as melhores marcas e máquinas para o seu serviço. Venha conhecer o Espaço Branco e o Espaço Briggs Stratton. Somos revenda autorizada Makita e temos os melhores preços e promoções para você. Toda a linha Casa e Jardim Makita com 40% de desconto. Tudo para o seu trabalho, no campo ou na cidade. Você já sabe. Soldar Máquinas e Ferramentas. O planeta está em movimento. Você está em movimento todos os dias. Você corre, salta, corta, chuta, faz gols, faz pontos. Você nada, você pedala. Enfim, para todas as modalidades você tem Planeta Esportes. As melhores marcas estão aqui. Você sabia que é na Câmara Municipal que projetos de lei são apresentados, analisados e votados? O trabalho do Executivo é fiscalizado, onde o desenvolvimento da cidade acontece. Acompanhe as sessões todas as segundas-feiras, às 15 horas. Câmara de Vereadores de Medianeira, cada vez mais próxima. Acesse www.câmaramedianeira.pr.gov.br. Estou na Ótica Central, no Shopping de Medianeira, para mostrar várias novidades para vocês.
Peças selecionadas das mais diversas marcas que estão em promoção. E para começar bem o ano, na compra de um par de lentes você ganha outro. E tem mais, você pode parcelar em até 10 vezes sem juros. Óculos e armações nacionais e internacionais. Temos lentes em estoque que ficam prontas na mesma hora. Atendimento, agilidade e a atenção que você precisa, você só encontra aqui na Ótica Central. Gente, nós estamos de volta, vamos direto ao assunto, né? O programa OS em Desenvolvimento tem trazido alguns benefícios muito grandes, principalmente aqui para a nossa região, e a gente já tem falado muito sobre isso, seu Elias. E nos últimos dias tem se falado sobre as novas praças de pedágio e o aumento, o valor do pedágio. Como é que está esse trabalho? A gente vai conseguir esse desconto que o programa pede na tarifa do nosso pedágio, e essas novas praças vão ou não ser aprovadas? É uma questão muito importante, porque ela mexe com todos nós, com toda a população, rural, urbana, enfim. E o Programa OS Desenvolvimento, ele teve a primeira conquista há 2 anos atrás, não sei se você lembra, quando se discutia a prorrogação dos atuais contratos. Inclusive, na época, nós tivemos que ter, vamos assim, disputas grandes com o governo, no sentido de, tanto federal quanto estadual, no sentido de romper os atuais contratos, porque eles eram viciados. Se provou que tinha desvio, corrupção, que estava exagerado, né? Então essa foi a primeira vitória, não permitir que fosse prorrogado. Bom, aí vem agora a segunda etapa, novos modelos de concessões. Que é o que está acontecendo agora. Que está nesse momento. Já saíram as audiências públicas promovidas pela Assembleia Legislativa, já saiu a primeira audiência pública promovida pela ANT, que é a Agência Nacional de Transportes Terrestres. E nós, do programa, conseguimos mobilizar todas as entidades, né, do Paraná, no sentido de participar dessas audiências e colocar o ponto de vista daquela entidade que ele representa. Né? Do comércio, da rural, sindicatos, cooperativas, enfim, associações comerciais, todos estão envolvidos nessa questão. Então, essa é a primeira conquista, unir as forças. Certo. E hoje nós estamos todos juntos trabalhando ardorosamente, né, para melhorar o modelo que foi proposto. O que é esse modelo? O modelo que eles propuseram, que chama híbrido. Ou seja, assim, ganha a concessão quem fizer uma menor tarifa, mas já calculada, na base de 17% abaixo, não pode dar mais desconto do que 17% numa proposta que eles apresentaram de tarifas, e para o desempate uma outorga. Outorga o que é? É um prêmio que quem ganha paga para o governo federal, né, para ganhar a concorrência. Nós não queremos isso. Nós queremos que seja pela menor tarifa e que seja livre. Se alguém quiser dar 50%, 60% de desconto nas tarifas, ganha quem dê maior desconto. Entendo. Se ele vai executar ou não, aí o governo tem que ter os contratos que obrigam ele a executar. Exige garantias, exige caução, depósitos, enfim, tem N formas de garantir que ele vai fazer a obra. Então essa é a grande briga hoje. Nós não queremos outorga, e o governo federal, através do ministro do Transporte, Tarcísio Freitas, ele já cedeu, mas não é o que nós queremos. Ele cedeu passando 100% da outorga para o governo do estado ou para as obras. Mas para nós não interessa para quem vai, interessa quem paga. Claro. Para onde vai a outorga, nos interessa que não tenha. Porque quem vai pagar essa outorga somos nós, é o usuário ao longo do tempo na tarifa. Então é por isso que a gente está brigando para que não tenha outorga e seja pela menor tarifa. Outro ponto é que diz no modelo atual que quando ele fizer a duplicação, tem um degrau tarifário de 40%.
Você imagina, do dia para a noite, você sobe 40% porque ele duplicou. É um bom negócio esse. Mas do primeiro dia, por anos e anos, certo. 20 anos, vão pagar aquela tarifa crescida? Não tem lógica. Então, o que a gente quer que seja crescido aquilo que é justo. Certo. E diluído nos anos que faltam. Se ele levou 8 anos para fazer, mas o contrato é de 30, ele vai ter 22 anos cobrando 40% a mais. Isso é um absurdo. É um absurdo. E olha, eu vou te dizer, Luciano, a briga está boa no sentido assim, a gente está enfrentando, o governador tem participado, tem nos ouvido, mas a equipe técnica do Ministério, mais a equipe técnica do governo, estão querendo convencer a sociedade de que o modelo deles é bom, é moderno, é não sei o quê. Acontece que o que nós queremos saber é do nosso bolso. Sim. Por 30 anos. Né? E o governador está sentindo que se ele não desembarcar daquela canoa, vai furar. Né? Então, é essa briga que está nesse momento. E o governador é muito ponderado, ele tem ouvido, nós já tivemos várias reuniões, e eu acredito, sinceramente, que hoje mesmo está tendo uma audiência pública e está lá, nosso pessoal está todo mundo ligado, e eu acredito que a gente vai conseguir sim trazer para a menor tarifa, mesmo que isso até passe de novembro, né? Certo. Se que tenha que prorrogar por mais um ano tal contrato, ainda é melhor do que ficar pagando 40 anos uma tarifa injusta. Mas uma briga muito boa. E a gente está conseguindo. Aproveitando, Luciano, outra conquista que começou aqui no oeste do Paraná foi a área livre, o Paraná como área livre de febre aftosa sem vacinação. Essa é conquista e tem que ser comemorada muito. Muito. Essa semana a ministra recebeu notícia da Organização Internacional de Saúde Animal, comunicando que a equipe técnica já aprovou e que só está esperando a Assembleia da OIE em 27 de maio para ratificar essa decisão. Então, eu lembro dessa luta, nós tivemos uma participação de corpo e alma, e eu acho que essa foi uma grande conquista. Agora, para frente, nós vamos ver o quanto isso vai ajudar a renda, né, regional, não só do produtor, mas de todos, né, que dependem dessas atividades, tanto da carne bovina quanto suína e o leite. E isso vai melhorar muito. Foi uma conquista do povo, de novo, conquista de uma sociedade organizada. Isso mostra que é possível a gente correr atrás dos objetivos. Senhor Elias, mais uma vez, muito obrigado. Nos trouxe boa informação aqui nesse tempo precioso, que eu sei que o senhor tem muita coisa para fazer todos os dias, mas nos atendeu e eu tenho certeza que solucionou as dúvidas de muita gente. Muito obrigado. Eu que agradeço e eu sempre digo, né, ninguém é dono da verdade, ninguém é dono da razão, mas nós temos que expressar o que nós pensamos para, no conjunto, o somatório de ideias que saia as melhores ideias. Então é com esse intuito que a gente procura, né, se informar e participar e tentar colaborar, né, com a sociedade como um todo. Obrigado. Eu sou sempre muito grato, né, pela força que o seu Elias nos dá, com a Frimeza sendo um dos nossos principais colaboradores e sempre com essa colaboração do seu Elias em nossa programação. Muito bem, muito bom. Para encerrar o 40 Minutos de hoje, hora do nosso momento saúde financeira. Olá pessoal, tudo bem? Hoje estamos aqui para falar mais uma vez no quadro Saúde Financeira e vamos tratar de um assunto que não é tão confortável, mas que é fundamental, né? Nós vamos falar sobre o planejamento patrimonial sucessório, né? É importante, na verdade, a gente fazer esse tipo de estudo e sempre, todo estudo que você vai fazer, ele depende de um mapeamento inicial. E aqui eu vou lançar algumas perguntas para você tentar responder aí em casa, né? São questões que envolvem a vida familiar, né? E a questão sucessória. Afinal, a ideia hoje é falar um pouquinho sobre planejamento sucessório e chamar atenção para algumas coisas importantes. Por exemplo, acho que naturalmente a primeira pergunta que a gente tem que fazer é como é que está o patrimônio familiar, como é que isso está alocado, né?
eu tenho tanto valor em imóveis, eu tenho tanto valor em investimentos, em previdência, em securitização. Como que está distribuído esse patrimônio? Naturalmente, essa é a primeira pergunta que a gente tem que fazer e é o primeiro mapeamento que tem que ser feito para você poder efetivamente fazer um planejamento sucessório. Muitas vezes as pessoas não fazem esse mapeamento e não estão tão preocupadas com isso, né? Porque a gente pensa muito no imediatismo e esquece de planejar o futuro, né? A segunda pergunta, que daí é fundamental também, é quem na família é responsável pela manutenção do padrão de vida? Com quanto cada familiar contribui para os gastos mensais e também, naturalmente, no consumo, né? Então, fazer aquele mapeamento de receitas e despesas é fundamental para você identificar o seu padrão de vida, o necessário para manter esse padrão de vida ao longo do tempo, né? As outras perguntas que nós faríamos é o seguinte: muito bem, e o que aconteceria se uma dessas pessoas que é responsável pela receita, né, que é necessária para a manutenção do padrão de vida, o que aconteceria se um deles faltasse, né? Como é que você está preparado para fazer frente a uma redução de receita como essa? Você tem as proteções, você tem as reservas, como que trabalha o patrimônio, né? Aí a gente tem que naturalmente fazer aquela outra avaliação, né, de qual que é o custo sucessório. Por se eventualmente a gente tem a falta de algum dos entes queridos, isso vai implicar em movimentações necessárias para a transmissão do patrimônio. E daí isso aí vai estar envolvendo impostos, taxas, honorários, né? Às vezes, por exemplo, que você vai ter um processo de inventário a ser feito. Então são questões que a gente precisa levantar e botar na ponta do lápis para ver se a passagem de um ente querido não vai trazer até inclusive uma dificuldade grande para a família, por mais que exista patrimônio familiar, né? Por quê? Porque também você tem que estudar a questão da liquidez. Qual que é a liquidez do patrimônio que você tem? Eu tenho um patrimônio bom, mas ele está todo imobilizado. E se faltar aquela pessoa que gerava a receita mensal, como é que eu vou fazer frente para os custos daquele patrimônio? E como é que eu vou levantar recursos ali para exatamente até fazer um processo de inventário, né? Então são questões que a gente precisa levantar. E ainda, né, naturalmente, se esse padrão de vida que é exercido pela família, se ele está protegido, né? São questões que precisam ser respondidas para você fazer uma estruturação de vida, né? Aí eu vou trazer para vocês aqui duas ferramentas que vocês podem utilizar justamente para tentar trazer uma proteção para a manutenção de padrão de vida, que é uma coisa muito importante, porque às vezes é aquela questão, você tem um bom patrimônio, mas esse patrimônio não tem liquidez, né? E você vai precisar fazer frente a custos sucessórios e a questão de ter algumas ferramentas ali que possam te proteger nesse momento é fundamental. Uma delas é exatamente a previdência privada. Por que a previdência privada pode ser uma ferramenta sucessória muito importante? Porque quando você faz uma previdência, você pode definir beneficiários, né? E previdências, elas possuem liquidez, né? Os planos de previdência privada, quando você define um beneficiário, se for necessário, né, se existir um momento difícil desse para a família, os beneficiários podem se habilitar para receber aquele recurso com agilidade. Então você tem uma liquidez de uma parte do patrimônio que vai poder auxiliar naquele processo de sucessão decorrente da falta de um dos entes queridos. E inclusive você pode fazer aquele planejamento com uma parte do recurso para exatamente ser o suficiente para você manter aquele padrão de vida mensal ali que a família precisa para pagar a educação, para pagar a alimentação, para pagar os custos com o imóvel e assim por diante, né? E naturalmente a previdência ela ainda pode ser utilizada como uma ferramenta de planejamento tributário. Daí isso vai ser cada caso, né? Porque você pode buscar reduções tributárias com as contribuições em previdência. Mas qual que é o detalhe da previdência? Que a previdência ela exige um tempo, né, para você exatamente juntar um determinado volume para fazer frente àquele padrão de vida que a família mantém. E o que eu posso fazer, então, qual outra ferramenta que eu posso usar para exatamente suprir essa necessidade, pelo menos no início desse processo de reserva? É a securitização. E daí aqui eu falo exatamente de seguros de vida. Só que qual que é o seguro de vida que é importante a gente conhecer e que não tem tanta disponibilidade no mercado? O seguro de vida vitalício, ou resgatável, né?
Então, é o tipo de seguro onde você pode fazer contribuições e aquele valor que é contribuído para o seguro, ele forma uma reserva e que pode ser retirada lá na frente. Então, aquele investimento que você faz ali naquele seguro, tem uma seguradora que vai garantir desde o início do processo um seguro para a família, numa eventualidade, mas também vai te permitir fazer uma reserva. E lá na frente, inclusive, ele é resgatável porque ele pode ser resgatado em vida. Então é diferente do padrão de seguros de vida que nós temos no mercado, onde você só paga, e se você parar de pagar, você perdeu. Você não fez reserva e você tem que pagar durante toda a vida inteira para ser coberto. E esses seguros que são vitalícios e resgatáveis, normalmente você faz um contrato de um prazo de pagamentos. Então, por exemplo, eu fiz o contrato de um seguro de vida que eu vou pagar por 10 anos. Eu vou pagar aquele valor de seguro por 10 anos. Encerrei o 10º ano, eu não pago mais, mas eu estou coberto pelo seguro o resto da vida. Então são formatos diferentes de trabalhar. Esse tipo de seguro é um seguro um pouco mais caro na contribuição, porque você tem que formar um fundo, né? Mas ele te dá a proteção necessária exatamente para aquele objetivo de proteção de padrão de vida que a gente comentou ali atrás. Então são ferramentas importantes e naturalmente nós temos outras, né? Vocês têm contratos, você pode fazer doações em vida, testamento, holdings, tem vários outros formatos, mas eu quis trazer esses dois que são, eu diria, ferramentas que são importantes para toda a família consegue estruturar, né? Um plano de previdência, um plano de securitização, especialmente nesses vitalícios, né? E que são fundamentais aí para o planejamento sucessório. Então, a dica que fica faça esse mapeamento. Consulte um planejador financeiro para lhe ajudar nessa tarefa, né? E redesenhe a sua vida e o seu projeto de longo prazo. Beleza, pessoal? Aqui é Juan Sabe, planejador financeiro, e até a próxima.